tu amor a plenitud me llena y me acapara, no sé. Bom dia! Hoje é um dia especial, né? Hoje é feriado. Estamos então na Sexta-feira Santa, né? Um dia que nos remete a refletirmos a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, né? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, o cumprimento da promessa de Deus, né? A estar restaurando o relacionamento dele com o homem, o qual foi quebrado esse laço lá no Jardim do Éden através do pecado da desobediência, né? Então, hoje é um dia de reflexão. E aproveitando esse gancho, né, do feriado em que as famílias ficam em casa, né, eu quero perguntar para você como está a comunicação do teu lar? Como que vocês se comunicam entre filhos, entre cônjuges, como está? Nós sabemos que uma comunicação ela é uma ponte importantíssima dentro do lar para que o relacionamento conjugal evolua, cresça e amadureça, né? Para que eu veja o meu cônjuge como um parceiro, alguém que está ali realmente para me ajudar, para somar na minha vida, e não alguém para competir comigo, né? Então, como está a sua comunicação? Esse é o nosso devocional de hoje. E o nosso texto de referência está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 6, e diz assim: andem pelo caminho do entendimento, né? Que a gente possa se entender. E a gente só vai se entender através da comunicação, através do diálogo, de uma conversa aberta, sincera e honesta, não é mesmo? Nós sabemos que existem, no mínimo, 4 níveis de comunicação. E ao nós estarmos relatando aqui, eu quero que você analise qual nível de comunicação está o seu casamento. E dependendo do nível em que você estiver, que você possa estar se empenhando a partir de hoje para estar aumentando de nível, aumentando de fase, para que essa comunicação realmente possa ser a mais profunda, íntima e sincera possível dentro do casamento. Amém? A primeira fase da comunicação, né, o primeiro nível que vamos estar abordando é o nível 4. É o nível mais superficial que tem da comunicação, porque ele se baseia apenas em pequenas frases, né, bem superficiais, onde a pessoa não se expõe muito e também não quer essa exposição para si. Então vai ser: oi, tudo bem? Como vai? Será que chove hoje? Coisas bem superficiais mesmo, para que a pessoa não venha estar se expondo naquela comunicação. Então esse é o mais superficial, que a gente usa normalmente para pessoas conhecidas de vista, que a gente diz, né? Conhece só de vista, não tem um relacionamento com ela. Então é a comunicação mais superficial que tem. O nível 3 já é... o casal já está mais satisfeito em relatar acontecimentos da vida dos outros. Ou seja, eles não conversam sobre si, eles conversam sobre a vida dos outros, expondo a vida dos outros. A forma como eles encontraram de se comunicar não é falando de si, mas falando da vida alheia, como se diz. Esse é o nível 3. O nível 2 já é uma coisa mais profunda. O casal já começa a querer se colocar a sua conta em risco. Já começa a querer se arriscar e contar alguns dos seus desejos, alguns dos seus sonhos, expor alguns dos seus sentimentos. Então já é uma comunicação realmente mais aprofundada, né? E que vai indo para uma maior intimidade, porque eu não estou mais falando dos outros, eu estou falando de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, dos meus desejos, né? Uma comunicação já um pouco mais direcionada a encontrar essa intimidade. E o nível 1, que é o nível mais profundo da comunicação, ela é uma comunicação total, aberta, onde eu me exponho com honestidade, com sinceridade, sem medo de retaliação, sem medo de ser julgado, de ser criticado por quem eu sou, sem necessidade de usar máscaras, sem necessidade de ficar me defendendo o tempo todo enquanto eu falo. Eu falo honestamente e abertamente, sem medo de ser feliz, né? E esse tipo de comunicação a gente consegue desenvolver com o nosso cônjuge, se realmente nós pararmos um tempo para estarmos nos dedicando a isso,
né? Então, nós aprendemos aqui 4 níveis. Aquele nível bem superficial, onde é apenas pequenas frases, oi, tudo bem, como foi seu dia, foi bom? E, gente, acreditem, pasmem, tem casamentos que estão nesse nível de comunicação. Eles estão tão atentos nas suas profissões, nas suas coisas, cada um no seu mundo, que o único diálogo que existe entre o casal é oi, tudo bem, como foi seu dia, boa noite, bom dia, tchau. É triste, mas tem, né? O nível 3, então, aonde eu começo a falar da vida dos outros. A vida dos outros é o assunto da minha conversa. Também é um nível superficial. O nível 3, eu já começo a me arriscar um pouco, expor a respeito dos meus desejos, dos meus sonhos. E o nível 4, então, é intimidade total, é comunicação total, onde eu sou muito aberta, muito sincera e muito honesta com relação ao que eu penso, ao que eu estou sentindo, aos meus anseios, aos meus temores, sem medo de ser criticada, né? Então, hoje a nossa reflexão é perceber em que nível de comunicação está o nosso casamento, e o nosso alvo é chegar no nível 1, no nível de maior intimidade com relação à comunicação, que isso norteia também o nosso devocional de ontem, que falamos sobre intimidade emocional, que ela se dá muito através da comunicação. A intimidade emocional, ela vem diretamente desse nível 1 aqui, aonde é uma comunicação totalmente baseada na honestidade e na abertura completa. Eu me exponho realmente sem medo de ser julgada ou criticada, né? E é claro que para nós desenvolvermos essa comunicação nível 1, eu tenho que também aprender a ouvir. Enquanto a pessoa está falando, eu não posso me meter. Eu preciso realmente ouvir e me colocar no lugar da pessoa que está falando para mim ter essa empatia e não vir com acusação, mas vir com compaixão, com misericórdia e com graça, se for necessário. Amém? Então, a nossa meta hoje é descobrir qual é o nosso nível de comunicação e desenvolver o nível 1. É possível sim. É possível sim, e vocês vão ver o quanto vai melhorar o casamento de vocês em todas as áreas, quando vocês conseguirem desenvolver o nível 1 de comunicação. Não é fácil chegar lá, mas com esforço é possível, e os frutos que vocês vão colher disso não tem comparação, vale a pena. É só quem vive para realmente saber do que eu tô falando. Então, desenvolvam o nível 1 na comunicação de vocês. Não tenham medo de expor as suas ideias, mesmo que seja contrário ao que o cônjuge está falando. Mas é aquilo que eu disse, no momento em que um fala, o outro ouve e tenta se colocar no lugar daquela pessoa para poder entender o seu raciocínio e entender o que ele está querendo realmente dizer. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, desfrute desse feriado maravilhoso com a sua família e já aproveite esse período para exercer a comunicação. Então, é isso que nós temos para hoje. Deus abençoe a cada um e até amanhã. Beijos!